Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco para a Docum TV, conversando hoje com o professor Juliano Sepp Lima Costa, professor de Direito de Família e do projeto integrador do nosso curso de Direito. Seja bem-vindo, professor Juliano, mais uma vez a esse programa. Hoje, conversando um pouco sobre Direito de Família, mas eu queria sempre destacar a alegria de te receber aqui para conversar sobre os rumos do nosso curso. Professor Oscar, sempre é um prazer vir no programa do senhor. O programa já tem uma audiência consolidada e é muito bom conversar com os ouvintes que estão aí do outro lado sobre direito. O direito de família, de alguma forma o senhor já orienta, ainda mais pertencendo ao corpo docente que conduz o projeto integrador, então uma visão mais interdisciplinar. Mas a nossa conversa ela vai se pautar hoje aqui nesse recorte, mas, de todo modo, dialogando com as demais áreas do direito. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é qual a importância do direito de família no curso de Direito, professor Juliano? Perfeito. Professor Oscar, no curso de Direito a gente tem a grade, as ementas, e o Direito de Família é o Direito Civil 6. Então, o aluno, a partir ali do segundo período, começa com o Direito Civil 1, vai até o 6, que é família, depois sucessões, termina com responsabilidade civil. Então, dentro dessa lógica do curso de Direito, a gente percebe que o aluno ele se prepara para chegar num ramo de direito tão importante, que é o direito de família, especialmente que é um ramo que está muito perto da gente. Especialmente porque todo mundo nasce, alguns casam e todos vão morrer um dia. Então, é um ramo de direito muito importante que conversa também com as outras disciplinas, conversa com o direito constitucional, e ali a gente percebe que eu tenho um embasamento para regular situações normais da vida. Então a gente percebe que o direito ele vai regular nascimento. O senhor é pai, eu também sou pai. A gente lembra do dia que a gente pegou aquele papelzinho amarelinho lá no hospital chamado DNV, e a gente pega aquela declaração de nascido vivo e leva para o cartório. E ali tem um primeiro ato de registro, o assento do nascimento, que já vai trazer algumas repercussões sérias. E aí tem repercussão de direito de família porque o parente ele tem alguns benefícios, deveres e direitos, com relação a alimentos, a sucessões e vários assuntos correlatos ao direito de família. Então o direito de família ele é muito importante porque ele não é só uma ciência que a gente estuda com a possibilidade de ter uma aplicação prática. Normalmente a gente estuda o direito de família já com aplicação prática em nossas vidas, Igual eu falei com o senhor, a questão do nascimento, casamento e morte, e aí a gente fala, por exemplo, do serviço extrajudicial que vai beber na fonte do direito de família, A regulação aí do casamento, é considerado um dos atos mais complexos, mais solenes do direito de família. A gente percebe que a pessoa vai lá no cartório, ela entrega uma documentação, aquela documentação ela é conferida, A pessoa questiona por que precisa de uma certidão atualizada, e a gente percebe que é uma razão de ser para isso, porque no assento lá do cartório vai estar lá todo o seu histórico. Se você já foi divorciado, separado judicialmente, se você é viúvo, se você tem impedimento por casamento, aí depois disso tem um edital que fica 15 dias pregados e ganha publicidade, e aí a gente pergunta, por que precisa disso tudo? É porque, na verdade, o direito destina um valor importante para a família. A gente percebe um valor que é também estabelecido na Constituição Federal e que traz a família como uma base importante da sociedade. Então, por isso que é tão importante estudar direito de família e depois da união a gente percebe vários outros procedimentos que estão correlatos ao direito de família que tem tudo a ver com a vida da gente e com os outros atos da vida civil. Eu, por exemplo, um contrato de compra e venda, uma escritura num cartório, eu preciso de uma outorga uxória, que é essa assinatura do cônjuge dependendo do regime de bens, a questão da relação com os filhos, que é o poder familiar, como é que o Código trabalha isso. Então, é um ramo de direito muito importante, professor, e que, na verdade, as pessoas costumam gostar muito durante a faculdade. E esse diálogo, o senhor apontou um diálogo aí com o direito constitucional. Muitos vão chamar da constitucionalização do direito civil. Como é que se dá esse encontro a partir de 88 do Código Civil, à época 16, mas em 2012 a gente teve uma mudança, mas com essa ótica constitucional atual. Como é que foi esse encontro do direito civil com a Constituição? Perfeito.
A gente vem de uma história de direito de família e é importante pensar que de um século para cá, muita coisa mudou. Eu estava falando de cartório e é interessante porque quando eu estive à frente de um cartório, muitas das vezes as pessoas não tinham ali documento do seu nascimento. Então, o que a gente pedia para a pessoa? Só, vai lá no batistério, vai lá na igreja, vê se tem algum indício ali de nascimento. E aí, qual que é a ruptura? A gente percebe que no início aí, dessa discussão de direito de família, o direito de família é muito atrelado à igreja. Então, o casamento acontecendo perante a igreja, os registros perante a igreja, né? E aí a gente já percebia uma certa insatisfação, né, de quem não pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana e, por outro lado, o Estado delegando algo tão importante, né, porque o Estado não tinha controle de natalidade com tanta precisão. E aí, nessa evolução histórica, a gente percebe o papel da mulher, da família, né? A família, antes de 88, só reconhecida dentro do casamento, era a única entidade familiar reconhecida, e aí a gente percebia também o pátrio poder sendo exercido, o poder vindo do pai, né? Do homem, né? Do homem, e a mulher tendo que ser subjugada, os filhos também, né? Filhos fora do casamento, filhos dentro do casamento, isso no Código 16. No Código 16. Então, quer dizer, antes de 88, a diferenciação entre filhos, filho legítimo e ilegítimo, né? Entidade familiar legítima e ilegítima. Concubinato. Concubinato, né? Impuro. Então, quer dizer, questões interessantes que, com o passar do tempo, não cabia mais no direito. Então, o direito ele não consegue acompanhar a tendência das famílias. Então, quando a gente faz o recorte histórico, a gente percebe, por exemplo, quando sai lá o Estatuto da Mulher Casada, a mulher é considerada relativamente incapaz em 63, né? Outras questões do ranço da igreja, por exemplo, questão do casamento indissolúvel, o casamento só para procriação, né? Só para ter filhos. Então, são conceitos que vão ficando para trás até chegar em 88, que é ali a promulgação da nossa Constituição, dia 5 de outubro. E é um paradigma interessante, professor, que eu sei que o senhor é doutor em Direito Constitucional, e quando a gente para analisar os vídeos antigos da TV Senado, TV Câmara, eu era criança, em 88, mas me marcou muito, professor, uma fala de uma senhora, e aí tinha a Constituinte, o Ulisses Guimarães, organizando ali as discussões, e aí as pessoas iam em Brasília, se organizavam para discutir as questões de direito de família. E era interessante que a mulher, quando foi promulgada a Constituição, ela falou assim, olha, eu moro sozinho com meus filhos, e hoje eu sou considerado ente familiar. Hoje eu sou considerado família pela lei. Porque até então o ambiente familiar era pai, mãe, filhos. Né? Dentro de um casamento. Dentro de um casamento formal. Se não houvesse casamento... Dentro de um casamento formal. Então, quer dizer, até 88, os filhos tidos fora da constância do casamento, aquela desigualdade injustificada, a mulher subordinada ao homem, numa sociedade muito machista, né? E aí, a partir de 88, a gente vê uma ruptura muito importante, né? Ali, fincada ali no artigo 226, que vai falar sobre família, aí traz princípios muito importantes, que é de igualdade entre filhos, igualdade ali entre homem e mulher, né? A questão da gestão da família, e isso começou a acenar um futuro diferente para o direito de família. E mesmo assim, com a promulgação da Constituição de 88, com todos esses princípios, né, ainda assim nós, né, tivemos um tempo para poder concretizar aquilo que a Constituição, de alguma forma, destacava. O seu bem colocou aí a questão da igualdade entre homem e mulher, né, pátrio poder, né, tornou-se poder familiar, né, a questão da interdição, agora recentemente alterada, mas o professor de Direito de Família, que é o senhor, então pode nos explicar mais um pouco, porque eu tenho certeza que está sendo muito esclarecedor para o nosso telespectador. Mas é interessante pensar que, até no preâmbulo da Constituição, né, nós, representantes do povo brasileiro, aí você traz alguns princípios fortes de solidariedade, fraternidade, e esse novo olhar de direito de família fincado ali na dignidade da pessoa humana, né, eu não tenho uma entidade familiar por ter mais, né, a significância ali, o significado está no ser humano, no direito de busca de felicidade, né? Na questão da realização pessoal. Então, nesse sentido, o ambiente constitucional ele aponta uma direção,
né? E a partir daí a gente vê um paradigma rompido, notadamente com o Código Civil de 16, né? Nós estudamos pelo Código Civil de 16, então em 2002 eu tenho um novo Código, né, civil, mas que ainda está ultrapassado em várias questões. E que, num olhar, né, constitucional, passou por uma revisão. E dentro do direito de família, professor, o que é muito importante é entender que a prática, a realidade fática é que altera, né, a legislação. Então, um grande fator de transformação também são os julgados, né, o que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende, o que o Supremo entende. Então, a partir daí, o direito de família ele toma uma concepção moderna, uma concepção nova que vai ali quebrar a desigualdade, os preconceitos. Inclusive, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão da multiparentalidade, né? A questão do concubinato, da união estável, que a partir de 88 tem um novo marco. Especialmente porque no 226, no artigo 226 da Constituição, fala o seguinte, que agora eu reconheço como entidade familiar, né, o casamento, a família monoparental, composta ali ou pelo pai ou pela mãe, e também a união estável, que foi muito relevante para a gente nesse momento. Para falar disso aí, a gente vai pedir um breve intervalo e eu vou pedir licença para o senhor nesse momento para isso, tá ok? Tá ok. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela DOCNO TV, conversando hoje com o professor Juliano Sepp, professor de Direito de Família da nossa rede DOCNO. Professor Juliano, primeiro bloco, né, um panorama, né, sobre o direito de família antes de 16, depois de 2002, com a Constituição, e no finalzinho o senhor, né, bem destacou a questão relacionada às temáticas mais atuais, né, em relação ao direito de família. Então, como é que a gente pode, né, tratar o direito de família em relação à sociedade atualmente? Nós fizemos no bloco passado um recorte histórico e é interessante pensar que a legislação não dá conta de acompanhar as modificações sociais. Então, nesse sentido, quando a gente faz o recorte ali em 88, com a Constituição Federal e como uma lei maior, né, num grau de hierarquia, ela passa a irradiar esses elementos importantes, que é a constituição de novos modelos de família, né, reconhecendo união estável, família monoparental, trazendo no artigo 226, a igualdade entre os filhos, a igualdade entre os cônjuges, igualdade na chefia familiar, a questão da solidariedade, a questão ali da dignidade da pessoa humana. Então, um novo direito de família, ele toma um fôlego diferente. E logo depois, com o Código 2002, ele traz ali um novo formato. Então, nesse novo formato, a gente percebe que, de 2002 para cá, o que eu tive de significativo? Por exemplo, né, a questão do casamento, nós batemos na tecla. Né, o casamento, nós falamos no bloco passado, que é um dos atos mais solenes do Código Civil. Né, fácil de desdobramentos, a questão da comprovação ali se não há impedimentos. Então, é um ato muito solene. Né? Então, a gente percebe que havia uma briga de espaço das pessoas que tinham o mesmo sexo. Né? Então, o reconhecimento da união das pessoas do mesmo sexo. Então, essa união homoafetiva, ela foi ali apreciada pelo Supremo em 2011 e o Supremo entendeu que ali eu tinha um modelo de família fincado na afetividade. Então, nós falamos no bloco passado que a família ela tem alguns princípios fortes do direito constitucional, né? A questão da solidariedade, fraternidade, e dentro da dignidade da pessoa humana eu penso também na busca da felicidade, né? O direito da busca da felicidade. Então, o Supremo entende, e aí a partir daí eu tenho um paradigma importante. E já em 2013, eu lembro bem que eu era titular de cartório na época, eu recebi um ofício do CNJ. Eu disse, olha, a partir de agora, as pessoas do mesmo sexo não vão ser entidades mais só através de união estável, mas elas vão poder vir no cartório e casar também. Então, para nós foi uma grande novidade, né? A partir de então, celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo no cartório, né? E garantindo direito às pessoas,
Porque, na verdade, igual nós falamos no bloco passado, eu tinha uma intervenção de um aspecto religioso muito forte na família, né, uma família muito sentada na questão religiosa, né, o casamento só para procriar, para poder ali... Garantir subsistência. Garantir subsistência, né, tinha um fim econômico, família muito rural, quer dizer... Às vezes até negocia, né, antes de 16, até com negócios, né? Sim. Nos casamentos, né? Os pais escolhendo com quem quer casar, visando um aspecto muito mais financeiro do que propriamente ligado à felicidade, que é um bem, né, trazido aí para a nossa Constituição de 88. Perfeito. Né? Até a doutrina fala que, os livros, né, de direito de família falam que na nossa sociedade rural era importante ter muitos filhos. A gente até brinca que o menino nascia na roça e ganhava uma enxada, quer dizer, era mais uma mão de obra, né? E a gente tem essa mudança dessa concepção de família. Então, para dizer o quê? Que a autonomia privada, a autonomia do homem, ela deve ser preservada. Então, se a pessoa ela se sente realizada com outra pessoa do mesmo sexo, por que o direito vai intervir nessa relação? Não, né? Porque é o Estado, né? Né? Então é algo muito particular das pessoas. Então, eu havia falado lá da questão do cartório. Hoje, isso está centrado no cartório, não mais na igreja. Então, é impressionante, o cartório, no início do mês, ele informa ao TRE, à Justiça Eleitoral, a diversos órgãos do governo, INSS, e esse controle ele é feito para dizer o quê? Nos últimos números do IBGE, e utilizando aí os dados dos cartórios, demonstravam que, quando, por exemplo, a lei do divórcio saiu, né, a emenda do divórcio saiu, o número de divórcio aumentou. Mas aumentou para alcançar uma população que já não vivia com o primeiro marido ou esposa. Foi para regularizar a situação. Para regularizar. Então, já pensou, você tá há mais de 20 anos separado de fato de alguém... Não podendo casar com quem você está vivendo efetivamente? Efetivamente. Então, quer dizer, o direito impedindo a pessoa. Então, eu vou romper um velho paradigma também de um casamento indissolúvel e eu vou oportunizar as pessoas. Então, a emenda constitucional, ela falou assim, olha, agora eu tenho o divórcio. E esse divórcio pode ser, inclusive, no cartório. Né? Eu vou lá no serviço judicial, se não tem menor, né? Se não tem divisão entre bens, se é ali consensual, né? Tranquilo. Então, eu tenho essa cadência. De importante também, a gente vai perceber, eu tenho ali normas importantes com relação à adoção, em 2009, que vai mudar muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Com relação à adoção de menor e maior. Avançando nesse sentido, eu pego a lei da Palmada, do Benigno Bernardo, né, que é uma interferência importante no direito de família, que vai regular esses abusos que existem, né, que estão dentro hoje daquele paradigma que nós falamos do poder familiar. Né? E com relação à Constituição de 88, a gente fala o seguinte, homem e mulher, ou o cônjuge, né, eles têm uma situação de igualdade nessa gestão da família. A doutrina moderna nem fala mais em poder. Poder parece com uma relação de hierarquia muito forte, mas ela fala em autoridade parental. Então, até para a gestão das coisas, né, há uma união para isso. Né? Uma outra legislação importante que o senhor citou no bloco passado é a Lei 13.146. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que muda muita coisa do direito civil. Então, os deficientes agora, eles podem escolher casar. Olha que algo nobre. Mas custou, isso é agora de 2015, né? Então, em 2015, fala assim, olha, os deficientes podem ir e casar. Aquela interdição ampla, né? Não existe mais. Não existe mais. A interdição é somente no ponto específico, né, da necessidade. Perfeito. Eu mudo todas as teorias das incapacidades, eu penso, por que um deficiente não pode se casar? Por que o Estado proibia ele de casar? Um dos primeiros efeitos de uma decisão que interditava uma pessoa era suspender os seus direitos políticos. Será que é necessário suspender os direitos políticos? Será que a interdição ou a necessidade daquela pessoa contempla uma situação como essa? Né? Isso tem que ser melhor visto. Né? Essa é a ideia. Com certeza. Então são avanços que a legislação traz, que é para resgatar um déficit, porque o direito está sempre atrás. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no reconhecimento de paternidade, uma das situações que mais percebi que feria as pessoas, tirando o óbito, né, porque o óbito realmente é algo muito forte, é a questão de não ter o reconhecimento de paternidade. Então, a legislação sensível com relação a isso, até houve uma campanha muito forte do Conselho Nacional de Justiça, em facilitar esse reconhecimento
né? E aí os pais podem ir no cartório agora, tem um procedimento muito mais fácil para você reconhecer, é da dignidade, né? Com relação à adoção, a gente percebe que não só com relação à adoção, mas os filhos tidos fora do casamento, hoje você não tem diferenciação entre filho, né? Você sai lá com a sentença lá, deferindo a adoção, você leva no cartório, é cancelado o termo antigo, desvincula com a família anterior, cria um novo vínculo, sem poder falar que aquela pessoa é adotada, sem fazer nenhuma acepção. Isso é muito importante, né? Quando o senhor falava no bloco passado do concubinato, né? Aqueles filhos tidos fora do casamento, filho é filho, né? Filho é filho, e o direito ele tem uma atenção especial com relação a isso. E foi muito interessante que no mês passado o Supremo julgou uma ação dentro do direito sucessório que eu havia diferenciação na sucessão das pessoas casadas, né, e com relação à união estável. Então, na decisão, eu equiparo não só o casamento à união estável nesse aspecto, como também permite a união de pessoas do mesmo sexo. Né? Olha o avanço disso, né? A gente percebe quando há o falecimento, e é lógico que há questões muito difíceis de encarar, porque a nossa Constituição também ela fica um princípio da família baseada ali em um único relacionamento, né? Chamado de monogâmico, né? Então, como é que eu faço com uma pessoa que é casada no papel, convive, arranja uma outra pessoa fora? O chamado amante, né? O chamado amante, concubinato impuro, essa pessoa falece. Então tem os filhos desse casamento e tem os filhos do outro relacionamento. Ah, não, mas é filho de adultério. E convive com as duas, o homem no caso, com duas mulheres. E aí na questão da pensão, né, há uma questão que vai acabar fazendo uma divisão em relação a isso, né? Inclusive, assim, é crime, né? Não pode haver, né? Até no Rio de Janeiro, alguns cartórios começaram a fazer escritura pública de união poliafetiva, né? 2 homens e 1 mulher, 2 mulheres e 1 homem, quer dizer, o CNJ foi e falou assim, olha, para de fazer, né? Porque a gente tem um princípio de casamento monogâmico, ainda o direito não chegou nesse ponto ainda, né? Então, mas como é que eu faço? Ah, não, você é filho de um casamento, de uma união fora do casamento, não vou te reconhecer. Não, filho é filho. Então, essas novas configurações de direito de família, que ainda não está num terreno assentado ainda, tem muita coisa para ser revista, é algo que mexe muito com a gente, nós, estudantes do curso de Direito, né, professores e acadêmicos em geral, mas também toda a sociedade espera uma resposta. Né? A sociedade, ela espera por algo. Né? Então, quando eu dou dignidade, a gente estava falando do divórcio, a situação de divórcio não é uma situação, muitas das vezes, uma situação muito complexa, difícil, né? Mas você obrigar uma pessoa a ficar vinculada a outra, né? Ou você não reconhecer outras entidades familiares, porque existem diversas configurações, e os últimos estudos do IBGE mostram que as mulheres estão à frente da família. Né? Às vezes o homem some, quem assume? Isso tem causado muitos problemas? Sim, né? A gente percebe que é engraçado. Eu estava até discutindo em sala de aula essa semana acerca do reconhecimento de maternidade. Porque a criança, ela sai de uma mãe. Todo filho tem uma mãe, né? Todo filho tem uma mãe. Agora o pai é mais complicado. Né? Lógico que vai ter casos lá de reconhecimento de maternidade, né? Criança abandonada. Aquela ideia de não se procura o pai, né? Muitas vezes procura um pai. Um pai. Né? E aí o senhor toca num ponto muito importante que foi reconhecido pelo Supremo, que é a chamada multiparentalidade. Que às vezes a pessoa que chega com um filho casa com outra pessoa. Essa pessoa reconhece o filho como filho dela. Cria, cuida, há uma relação de afeto fortíssima. E às vezes essa criança nem conhece o pai biológico, mas o afetivo ela conhece. E aí esse que surge o pai biológico. Esse que surge o pai biológico, né? Muitas vezes querendo, né, assumir, reconhecer aquele filho. Perfeito. Né, e tem decisões já que incluem os 2 pais na certidão, que é uma forma de garantir, né, imagino eu, a justiça pensando numa forma de garantir mais segurança, né, para aquele filho. E é tão interessante quando a gente pega o caso concreto, a decisão, e a gente percebe ali a condução fática e até a decisão jurídica no final, né, como é justo reconhecer multiparentalidade. Assim, olha, há o pai biológico, mas há esse pai afetivo, que às vezes é a pessoa que leva na escola, né?
Porque o novo paradigma do direito de família é o seguinte: os nossos filhos convivem com diversos entes familiares, né? Às vezes a gente, até os alunos na escola ficam assim, ali, é o tio que me levou hoje na escola. É uma realidade de famílias que estão sendo reconstituídas e reconstruídas. As avós, os avós, né? Levando na escola, convivendo, tendo um momento com eles, um momento importante de convivência. Sim, e aí isso entra num ponto importante, a questão da solidariedade, né? O alimento, se o pai não pode dar alimento, vai para o avô, né? Mas se o avô está perecendo, cobra do filho, né? Então, essa solidariedade traz um novo princípio também de direito de família muito importante. Professor Juliano, a gente tentou aqui nessa conversa dar um panorama sobre o direito de família. Eu acho que a gente conseguiu atingir todos os pontos, né, importantes. A gente precisaria de mais programas para poder falar de maneira pormenorizada de cada um desses assuntos. Antes de finalizar, né, a nossa entrevista, eu queria só que o senhor apresentasse essas obras de direito de família que o senhor trouxe aqui, né, sem ser entrado muito, mas pelo menos você poder dar uma referência para o nosso aluno que está nos assistindo, para o nosso egresso e também para a sociedade de modo geral que queira, né, conhecer e ler um pouco, né, mais aí sobre o assunto. Perfeito, a gente tem aí várias doutrinas interessantes, mas é interessante sacar, professor Oscar, que existe um Instituto Brasileiro de Direito de Família, com sede em Belo Horizonte, tem a sua associada desse direito, chama IBDFAM. E o IBDFAM gera muitas mentes pensantes por direito de família. Então, você tem lá vários autores importantes de direito de família que vão pensar essas novas configurações a partir da doutrina, que são os livros, a partir dos julgados e a partir de uma situação real, né? Até mesmo para trazer dignidade. Então, na nossa biblioteca, nós temos lá Maria Helena Diniz, Carlos Roberto Gonçalves, Caio Mário, né? Venosa, tem uns autores mais modernos, a gente pega o Pablo Stoso, a gente pega aí Dimas, a gente pega aí o Paulo Lobo, que não é tão recente, mas que é um expoente de direito de família. Então, o que a gente percebe é que a conjugação desses vários olhares, eles complementam uma visão muito importante sobre o direito, porque o direito nos tira de uma zona de conforto, né? Porque às vezes nós somos carregados de alguns conceitos e preconceitos, né? Até mesmo de várias ordens, familiar, religiosa. Mas nós, enquanto operadores de direito, nós não podemos fechar os olhos para situações fáticas que precisam de um olhar do judiciário, um olhar do operador de direito. Então é muito interessante, os nossos alunos sempre fazem trabalhos monográficos sobre o tema de direito de família e sucessões, porque são temas da vida. Próximos, né? Próximos. Então, é muito interessante pensar que é muito bom você poder ter acesso a essa literatura que faz um resgate histórico, uma escrita atual e também escreve uma perspectiva futura, né? Porque eu acredito que muita coisa virá ainda desse novo direito de família. Professor Juliano, muito obrigado pela presença, pela participação e pela aula dada sobre um direito tão importante, né, como é o direito de família para a sociedade, para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Então, eu queria muito agradecer e deixar, né, esse programa novamente de portas abertas para a gente tratar de temas relacionados a essa questão que é essencial para o nosso cotidiano. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, senhor, pela oportunidade, né, esse bate-papo tão gostoso sobre direito de família, né, espero que tenha sido útil também para quem está em casa, né, tentamos aí falar de maneira mais clara, mais fácil, né, e dizer que estamos à disposição na faculdade, né, e convidar aquele que quer enveredar por esse caminho, né, do direito, né, a FIC está com as portas abertas para te receber, né, e dizer que é um curso extremamente relevante, útil, né, um curso realmente ímpar. Então, aproveito também para convidar, né, aqueles possíveis interessados para que possa vir, né, aproveitar o vestibular agora de inverno e estar conosco, né, porque essa construção ela perpassa não só de cima para baixo, mas um novo modelo de aula. A gente tem a aula dialogada, mas que dá autonomia para o aluno também trazer as suas questões. O aluno não é zerado, né, não é um HD externo zerado. A gente fala o seguinte, que o aluno traz as experiências, né? E essa discussão em sala de aula e mais à frente com as práticas, né, dentro do núcleo de práticas jurídicas, essa vivência posterior, ela é muito rica e muito proveitosa. Então, mais uma vez, agradeço, senhor, pela oportunidade, espero que tenha sido útil aí para todos.
E eu que agradeço sempre a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.